Salve aí, beleza? Aqui quem fala é o tio René e bora lá trocar uma ideia sobre Devil May Cry Pickle Combat. Dessa vez vamos fazer um X1 aqui do EJ contra o LS. Vamos tentar descobrir qual desses dois personagens seria o mais forte. Galera, para tentar ser o mais justo possível, eu deixei as duas contas com o mesmo time. A conta que eu vou utilizar para utilizar o LS, né, para testá-lo, vai ser a conta do Toquinho. Um salve você e meu muito obrigado por ter compartilhado para a gente ter feito aqui esse vídeo. E lá na conta dele, ele não tinha o VLI disponível para fazer a jogatina. Então como é que vai funcionar aqui essa jogatina? Eu vou deixar a Thresh aí basicamente para estar utilizando a passiva dela. E a gameplay aqui vai ser baseada na ativação do QT do EJ através do debuff do DH, né? Então vai ser basicamente isso aqui, a gameplay tanto para o EJ quanto para o LS, tá? Sendo assim, ambos os atacantes, né, eles poderiam conseguir scores maiores do que os scores que a gente vai estar conseguindo aqui, né? Mas como esse é um vídeo para base de comparação, eu preferi deixar dessa maneira, pois ficaria mais fácil da gente poder conseguir fazer o comparativo, beleza? Então a gameplay ficou basicamente nessa, né? A gente debuffa ali com o Dante, né, ultado, às vezes ativa ou não ali a Neva, dependendo do cooldown dela. Depois a gente troca para o QT dos atacantes, depois a gente começa a bater ali com eles, depois a gente volta e fica basicamente nesse ping-pong, tá? Eu adiantei a gameplay porque tem vídeo aí do Plutônio para sair, né, um vídeo mais técnico sobre ele, então acredito que não tem necessidade da gente ver. E aqui o EJ ele ficou com 46 milhões e agora a gente vai para a gameplay do LS. Bom galera, o LS é um personagem novo e é também um personagem que eu não possuo, então eu não estou familiarizado com a gameplay dele, né? Embora eu já tivesse uma ideia de como é que ia funcionar a gameplay dele, mas eu não tinha testado ainda o personagem no time para ver como ele funcionava. A princípio a gente já fez o primeiro vídeo aqui a respeito dele, né, de primeiras impressões, e ele impressionou bastante ali com bastante números altos que ele possuía, né, tanto em danos de habilidades, ou seria ali na ignoração de defesa também dos inimigos. E eu achei muito interessante esse personagem, mas faltou testar ele aqui na prática e entender ali a dinâmica dele, tá? E falando sobre isso, galera, infelizmente esse personagem aqui, ele não tem uma boa dinâmica de time. Por que que ele não tem uma boa dinâmica de time? Porque as animações das habilidades dele, elas demandam muito tempo. E se você tem uma animação que demanda muito tempo, você vai perder ali tempo de buff e de buff. Para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente ativa o QT desse personagem, ele debuffa ali o inimigo em 20%. E esse debuff é o debuff que eu falo que é o mais importante do jogo, que é a diminuição da resistência ao elemento. E ele faz isso em 20%. Porém, isso só dura 10 segundos. E depois que esse personagem vai cair ali no chão, que já demora um pouco, e você vai fazer alguma outra animação, ou seja, já utilizar o Ultimate Style Skill dele, ou usar o próprio Ultimate dele também, ambas vão demandar bastante tempo, então isso já vai ter comido bastante segundos ali desses 10 segundos, e se ele tiver entrado ali junto a um QT de algum outro personagem, ou um debuff de algum outro personagem também, esses tempos também vão ter decaído bastante, né? Então, infelizmente, a dinâmica desse personagem time eu não gostei, tá? Eu esperava que ele fosse muito mais prático, muito mais rápido, né? Mas infelizmente ele não é nesse sentido, então esse fica sendo um ponto negativo dele, tá? Outro ponto que é importante também para esse personagem é que ele tenha bastante eficiência em sangramento. Isso considerando aqui para boss, tá? Aqui ele está com 200% em eficiência, mas o ideal é que esse personagem tenha de 300 a 400. Assim ele consegue ficar sempre sangrando ali o boss. E como a animação da Ultimate Style Skill dele demora bastante, a Style Skill Supremo, que é a azul ali, demora bastante, então ele vai precisar ficar sangrando ali para ele poder dar mais dano. Então ele perde certo dano nesses momentos, né? Vocês conseguem até ver. Então isso fica sendo outro ponto negativo em relação a ele se comparado ao EJ, né? O EJ com os 200% aqui para boss a gente já consegue usufruir bem dele, né? Se ele tiver 300 ou 400 também funciona melhor ainda, mas aqui eu sinto para o LS que ele já precisa de mais ainda do que esses 200 para ele poder rodar melhor, porque quanto mais a gente deixar os inimigos expostos a sangramento, a gente causa mais dano. E aqui para a mecânica dele, né, eu senti que tem essa necessidade de ter mais eficiência, tá? Eu esqueci de mencionar, tá? Mas o personagem aqui está no Rank S, ele está com sua arma assinatura 0 estrelas, tá? Então o EJ ali ele está com a vantagem porque ele tem a sua arma com 1 estrela e o LS aqui ele tem apenas 0 estrelas, tá? As cartas foi possível ver no início dessa partida aqui, tá?
E sobre cartas para ele, galera, eu sugiro mesmo o deck do EJ. Se você já trabalhou bastante no deck do EJ, você já deve ter um bom deck do EJ e você pode estar utilizando para esse personagem também. Ele tem menos taxa crítica do que o EJ, né? O EJ ele é basicamente garantido ali de ter crítico, porém o time físico ele já começa ali com 30% base de taxa crítica. Todo personagem também tem 5% de taxa crítica, então ele já começa aí com 35%. E também quando ele sangra o alvo, bate num alvo que está sofrendo de sangramento, né, a gente tem 20% a mais por conta do deck do Phantom. Então a gente vai ter mais ou menos 55. Por isso que é importante que ele tenha mais eficiência em sangramento, né, para ele poder funcionar melhor aqui no boss. As outras porcentagens também podem estar vindo das cartas também para melhorar, mas queira ou não, né, ele já vai conseguir uma boa quantidade ali de chances de críticas, né, então eu não acho necessidade de colocar uma carta de taxa crítica para ele, tá? Lembrando, galera, que a partir do Rank S+, a cada uso de Style Skill dele conta 2 stacks ali de motivação, então a gente só precisa de 3 Style Skill para a gente poder ter a Style Skill suprema, tá? E quando ele ulta, né, e a sombra dele está ali em batalha, né, a gente tem bônus de dano, tanto a gente quanto a sombra dele. E vai tendo uma regeneraçãozinha ali de mana. Essa passiva vai sendo melhorada, né, cada vez que a gente vai ascendendo ele em rank, tipo no SS Plus, essa passiva já fica bem interessante, tá? Mas aqui no caso ainda estava no SS. E agora a gente vai entrar aqui na gameplay, onde o personagem está no rank SSS. Só lembrando que no SS nosso score foi de 42 milhões, enquanto do EJ foi 46. Então quem ganhou nessa disputa aqui do rank SS foi o nosso EJ. E agora dando continuidade aqui nessa gameplay, a gente está no rank SSS. E aqui no caso eu estou utilizando as estocadas do Dante, né? E antes dele usar ali a Neva, por exemplo, né, eu preparo o personagem deixando ali com a Style Skill Suprema já pronta e com o Ultimate pronto também, né? A regeneração dele aqui já é bem mais alta, tá, galera? Então ele consegue ficar basicamente constante já aqui com a sombra se você der uma boa quantidade de mana, e ele está com uma quantidade de mana já boa para atender a isso, tá? Então quando o Dante entra aqui, já dá a estocada dele, eu já vou voltando aqui com o meu LS, logo depois eu vou utilizando a Style Skill dele, tá? Se não é na condição de já estar dentro do buff da Neva, antes eu dou um corte antes, porque esse corte ele debuffa o inimigo e depois que eu entro com a Style Skill Suprema. Caso já seja para entrar dentro do buff da Neva, né, o Dante recém estocou ali, subiu Neva, eu já vou voltando e já vou segurando ali a Style Skill Suprema. A gente pode ver que isso demanda muito tempo e acaba que a gente não consegue explorar muito bem ali o buff da Neva, tá? E agora para encurtar a gente pula aqui para o final dessa batalha, né? E a gente vai conseguir 75 milhões, quase 76, né? Então o personagem no rank SSS, com essa mesma gameplay que fez na anterior lá do rank SS, a gente conseguiu aí 76 milhões. É claro, galera, que dá para conseguir bem mais que isso se você estiver jogando aí com o time full, né? Aqui no caso eu estou fazendo só as ativações do Dante, tá? Então pela metade a gente conseguiu isso daí, dá para conseguir bem mais, talvez a gente já conseguiria ali atingir, sei lá, aos 90 milhões mais ou menos, ou quem sabe 100, tá? E agora a gente vai para a última gameplay, tá? Galera, nessa última gameplay aqui eu decidi jogar só com o LS, tá? Por que que eu decidi jogar apenas com o personagem? Bom, quando o personagem está no rank SSS, ele ganha uma passiva ali que depois que você ulta e sua sombra, né, seu fantasma está ali em campo, a cada 10 segundos você ganha 10% a mais de dano, tanto para você quanto para sua sombra. Totalizando no máximo 100%, né, então depois de 10 segundos você vai ter uma amplificação de 100%, tanto para você quanto para seu ult. Então é bastante interessante esse bônus, né? E eu resolvi trocar esse bônus aí em relação à Neva, né, que ia estar no Dante ali, os 70% da Neva, os 10 mais 20% do ult mais estocada dele, e os 20% do QTE do nosso próprio LS também, né, que é um debuff muito nobre também, né, esses 20% de munição de resistência. Eu decidi trocar isso tudo para explorar aqui o personagem em campo. E foi bem surpreendente, porque eu consegui bem mais dano fazendo dessa forma, tá? Eu fui conseguir 90 e poucos milhões ali no final, só jogando isso dessa maneira, né? E a gente vê que essa gameplay é bem mais fácil, né? Jogar com o próprio LS também é bem mais fácil, porque as habilidades dele atordoam o boss, né? Desarma
o boss, então ele não tem reação para cima de você, então dificilmente você vai morrer. Você não precisa também da cura, embora a arma dele upada venha a dar cura também, mas você não vai precisar disso porque o boss fica basicamente inútil. Ele não vai entrar em nenhuma fase ali de mudança a cada minuto, né? Ele não vai fazer as preparações em nada porque você prende ele e fica dando só batendo sem parar. E ainda sobre essa passiva de Triple S, eu acho ela mal pensada, tá? Por que eu acho ela mal pensada? Eu acho que elas deveriam ser que nem as outras passivas que ele tem, que é instantânea. Quando o Doppelganger entra ali na batalha, você já ganha ali a amplificação máxima, né? Tem uma passiva assim, que é na arma, e tem também no próprio rank dele. Acho que começa no rank A e depois na de SS Plus também, é nesse mesmo sistema. Porque é o seguinte, galera, 10 segundos, depois que passar desses 10 segundos, que é quando você vai começar a bater os 100%. Quando chegou nesses 10 segundos, basicamente, os outros debuffs ali que estiverem no boss, né, a maioria deles, e buffs também, eles já vão ter acabado. Então, quando chegar nesses 100% aí que a gente consegue, a gente já não vai ter alguns buffs e debuffs ali funcionando. Com os outros personagens a gente já teria trocado, né, porque a gente quer pegar ali os momentos dos buffs e debuffs para a gente conseguir bater mais. Mas com esse personagem aqui eu sinto que isso não foi bem encaixado, porque as animações, a habilidade dele demora muito, e para chegar nesses 10 segundos, os debuffs já acabam indo embora, né? Então eu não achei ela bem pensada nesse sentido, tá? Então é como se ela tivesse sido raciocinada para jogar com o personagem solo ali sozinho, né? Como se fosse ali de repente no co-op, tá? Porém, tem alguns debuffs aqui no jogo, né, que eles possuem duração maior, né, ou buffs também. No caso do VLI, né, de 30 segundos, então a gente consegue encaixar aí esses 10 segundos dele aí, né, esse bônus aí da sombra dentro do VLI. Por isso que esse personagem vai funcionar bem melhor com o VLI, principalmente por conta da amplificação dele ser excelente, muito alta, e além disso a duração dela também vai fazer com que ele consiga colocar tudo dentro dela, tá? Mas bora lá, galera, quem seria dos dois personagens, né, os mais fortes, né? Bom, considerando aqui todos esses testes, né, que eu fiz, eu passei a noite toda ontem testando aqui jogabilidades que pudessem deixar os dois personagens mais nivelados ali possível, né? E a gente viu que o score foi parecido, né? 46 milhões do EJ e 42 aqui do nosso LS, porém o EJ tem vantagem de ter uma estrela a mais, né? Então eu dei o ponto para o EJ, mas talvez a gente pode considerar empatado, né? A gente tem que considerar aí que a jogabilidade com EJ é bem mais difícil, com o LS aqui é uma jogabilidade mais fácil, mais estável, então a gente consegue fazer tudo que o personagem precisa fazer ali para entregar o maior dano possível dele. Enquanto que com o EJ a gente vai precisar ter bem mais destreza ali, um tempo de reação muito melhor, né, para se jogar com o EJ do que com o LS. Então nesse sentido, né, o LS é bem mais fácil também. Em questão de poderio, né, é como se a aceleração do nosso LS fosse menor, enquanto que a aceleração do nosso CJ fosse mais rápida. Então, de 0 a 100, no nosso CJ ele vai muito mais rápido do que o nosso LS. O nosso LS ele demora um pouco para chegar nesse 0 a 100. Mas acredito que quando chegar lá no 100, né, o LS fique com vantagem. Agora, para saber definitivo mesmo, é só quando a gente tivesse os dois personagens no full, um contra o outro, e tivesse o VLI ali no time, a gente ia poder saber que tanto que a gente ia conseguir chegar longe aí com os dois personagens, qual dos dois, né? E a jogabilidade com o EJ seria bem mais difícil do que com o LS, tá? Mas vamos lá decidir, né? Qual dos dois é o melhor e o mais forte. Dadas essas circunstâncias aqui que eu pude ter acesso, obrigado mais uma vez, Toquinho, ajudou demais. A vitória eu vou dar para o LS. Apesar dos apesares, apesar dele ser lento ali, perder muito tempo ali nas suas animações, perde tempo de debuff e debuff também. Tem um problema ali da passiva de Triple S que demora 10 segundos para poder começar a funcionar, né? Mesmo assim, esse personagem é bem mais forte aqui no meu entender. E ele é um gameplay muito mais fácil, vocês viram tanto que é tranquilo de jogar com esse personagem. O boss basicamente não se mexe, né? Então, que nem eu falei, você consegue jogatinas mais estáveis ali, chegando no máximo que o personagem consegue oferecer. E só lembrando que ele é um personagem que precisa do VLI, primeiro pela amplificação que o VLI faz e também pelo tempo de duração ali de seu debuff, né, de 30 segundos. Então isso vai fazer uma grande diferença aqui para o nosso LS, tá?
E não pensem que foi fácil chegar a essa conclusão, né, de que o LS é o mais forte, até porque o meu personagem favorito daqui do jogo é o EJ, tá? Até no primeiro vídeo, depois que eu li tudo sobre o nosso LS, eu falei, galera, tô em cima do muro, eu investi tudo no EJ, agora não sei o que eu vou fazer, porque eu gosto muito do EJ, né? Porém, eu tenho que tirar o chapéu aqui para o LS, né, que apesar dos apesares aí de alguns problemas que ele possui, como já mencionado algumas vezes aqui nesse vídeo, ele fica sim à frente, né, e ele é o mais danoso. E só ressaltando de novo, tá, galera, essas pontuações que eu obtive aqui no vídeo foi mais para base comparativa. Ambos personagens vão além, tá? Tanto o EJ na minha conta ia além se eu estivesse fazendo uma gameplay full nele, assim também como o LS também com a gameplay full. Lembrando que o VLI tem que estar presente para ambos também. Beleza, galera? Mas quem sabe eu posso estar errado também. Lá no futuro a gente descobre quando ter acesso a ambos em seu full do extremo do emo. Tá? Se você é novo por aqui, considere a inscrição, seja mais um dos nossos, ajude esse canal a crescer. Deixa o like para fortalecer o trabalho do tio, compartilhe esse vídeo para agregar. Considerem também hypar aqui ao vídeo para ajudar no engajamento e se deseja contribuir ainda mais aqui com o canal, considere se tornar um membro e dar um apoio maior. Lembrando que os membros têm acesso antecipado aos conteúdos daqui do canal, além de grupo exclusivo do WhatsApp. Obrigado a todos os membros e Virtual Legend Seeker para vocês, Virtual Legend Seeker para mim e Devil May Cry. Nós encontramos o mais forte!